Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos começando a oficina do dia 23 de novembro de 2022. Nós hoje vamos fazer apenas a hora júnior. Eu não vou poder ficar aí para a oficina regular, apesar de ter preparado esses dois problemas super legais para trabalhar com vocês na oficina regular. Por isso, eu movi esses dois problemas para a próxima oficina regular, que vai ser no dia 7 de dezembro. Na próxima semana, que vai ser dia 30 de novembro, não vai ter o clube, porque eu vou estar numa banca em Ponta Grossa, e aí, por isso, eu não vou poder fazer a oficina. Né? Quer dizer, não vai ter oficina. Vocês continuam estudando, continuam treinando, e eu já passei um treino bem legal lá para vocês fazerem. Um treino júnior, e passei algumas instruções especiais sobre esse treino, e ainda também mais 3 problemas para quem gabaritar o treino júnior, vai fazer esses 3 problemas aqui, que foram problemas de uma mundial, né, da Mundial de 2019, quem nunca fez problema de mundial, é uma boa experiência, é bem legal fazer, então eu recomendo que todo mundo tente, né, não sei se vocês vão conseguir fazer, o problema mundial é sempre assim, a gente tenta, mas nem sempre consegue fazer, é normal. Mas o processo de tentar é interessante, e especialmente depois de tentar, né, eu coloquei aqui, tente por 180 minutos, 3 horas. 3 problemas, tente aí por 3 horas, os 3 problemas, ver se sai alguma coisa. Tentou, não conseguiu? Eu coloquei aqui um material, que tem os comentários das soluções. Recomendo que vocês leiam o material e depois tenta de novo, tá? Mas esse processo de tentar, não conseguir, estudar, ler, tentar de novo, é realmente muito bom. Isso faz vocês crescerem bastante, tá legal? Então fica aí a dica para vocês, façam os treinos. Para hoje, a gente vai fazer esses 2 probleminhas que eu elenquei aqui para a hora júnior. Os 2 estavam no último treino que eu passei, né? Eu não sei se todo mundo conseguiu fazer, deixa eu até perguntar. Esse probleminha, nossa, como tá pequeno o zoom ali. Esse problema do Dizzy Love Strings, todo mundo fez aqui? Vocês conseguiram fazer? Não, não. O pessoal que está online aí. Deram esse problema, viram. Não. Também não conseguiu, mas tentou. Beleza. A gente vai fazer esse problema agora. E na sequência, o This Why Love Sequences. Né? Daí um problema também bem divertido. Ambos são ad hoc, eu diria. Mas envolvem aí uns detalhezinhos de lógica bem legais. Bom, o primeiro problema, para encurtar a conversa, né, sem mais delongas, exceto a última delonga, antes de começar. Todo mundo lembra de preencher a planilha, a presença, tá? É bem importante. Por favor, preencham lá. Foi enviado o link no grupo do Telegram. Ok. O primeiro probleminha consiste no seguinte. A gente tem um mapeamento de todas as letras minúsculas do alfabeto, de A a Z, para valores, certo? Então, aqui no exemplo da entrada, sempre na terceira linha da entrada vai estar descrito esse mapeamento, que é uma sequência de 26 inteiros. Né? Neste exemplo, a gente tem que a letra A vale 1, a letra B vale 2, a letra C vale 2, e todas as demais letras também valem 1. Além disso, a gente tem uma string, que é dada aí na primeira linha da entrada, tudo bem? E a string, de acordo com o mapeamento que foi passado, ela tem o seu valor. Por exemplo, a string ABC, e olha que legal, agora eu consigo alternar entre janelas e compartilhar a tela toda, algo que eu não estava conseguindo fazer nas últimas oficinas, eu consegui arrumar esse problema. Por exemplo, eu sei que o A vale 1 e o B e o C valem 2, né? Então, o valor da string ABC vai ser o quê? Vai ser 1, que é o valor de A, só que vezes a posição em que o A se encontra na string. Tá? Então, a posição 1, aqui as posições são contadas a partir de 1, não a partir de 0, tudo bem? Então, é 1 vezes 1,
mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3, né? Valores 1, 2 e 2, posições 1, 2 e 3. Esse é o valor aí da string ABC, tudo bem? Então, a string ABC aqui vai ter valor 1, mais 4, 5, mais 6, 11. Legal? Esse é o valor aí da string ABC. Aí, o que você quer fazer? Você recebe, além da string e do mapeamento de valores, você recebe um inteiro K. Aqui no exemplo, esse inteiro K vale 3. E o objetivo é você adicionar caracteres na string, exatamente K caracteres, o problema fala isso, né? Você quer inserir exatamente K caracteres, letras na string, tudo bem? De modo a maximizar o valor da string, certo? Então, você precisa inserir K inteiros, você pode inserir esses inteiros onde você quiser, na string. Inteiros não, K letras na string, se você quiser, e você quer que a string obtida tenha o maior valor possível. Você não pode alterar a string que você já recebeu, mas você tem liberdade de escolher as K letras que você vai colocar na string. Tudo bem? Alguém tem algum comentário para fazer sobre a descrição do problema? Ficou claro? Bom, não sei se é óbvio para vocês, mas por causa desse modo em que as strings, em que as letras somam no valor da string, sempre multiplicando pela posição, uma estratégia gulosa, que com certeza sempre vai levar a resposta certa, é você adicionar os caracteres novos sempre ao final da string, porque é onde eles vão ser aí, eles vão ser ponderados pelos maiores valores das posições. Tudo bem? E além disso, sempre vale, sempre é ótimo, né? Sempre é ótima a estratégia gulosa de você selecionar a letra que tiver o maior de todos os valores e fazer as K novas letras ser essa letra que tem o maior valor. Aqui no exemplo B tem valor 2, então eu vou colocar 3 Bs ao final da string ABC. Isso vai me dar uma string que tem o maior valor possível. Então, eu já tenho 11, daí eu vou colocar mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 2 vezes 6, e eu estou com preguiça de fazer as contas agora, mas acredito que isso, de fato, vai dar o 41. Eu acho que inclusive, dá o 41, porque aqui ele coloca mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 6 vezes 2, e isso dá 41. Tudo bem? Aqui vejo que no exemplo, para ilustrar, ele quis colocar na última posição um C, não um B. Só para não entregar, assim, de cara a solução do problema, mas a gente sabe que poderia colocar um B aqui que daria na mesma. Também chegaria em 41, que é a resposta do problema, okay? Que é o que você deve imprimir na saída. Beleza? Ficou claro aí o processo? Então, a gente tem que ler a entrada. Em primeiro lugar, a gente já calcula o valor da string recebida, de acordo com o mapeamento, e aí adiciona K vezes o maior valor de caractere que aparece, né? Você pode pensar em fazer a conta, porque esses K caracteres, olha lá, né? A string ABC, as posições vão de 1 até N, por exemplo. Então, eu sei que esses K caracteres vão ter todos o mesmo valor W, tudo bem? Vou colocar W aqui. Então, eu vou somar W com W, ou vou somar caracteres, né, de valor W, K vezes. Então, seria o W N mais 1, mais W N mais 2, mais etc. W N mais K. Tudo bem? Se quiser,
pegar um papel ali, se a máquina está ocupada pelo seu colega e você não tem nada para fazer, pega o papel e faz a conta. Isso aqui vai ficar W, a soma de I, né, com I iterando de N mais 1 até N mais K. Essa aqui é a soma de Gauss, né? Soma os pares, cada par, somando de fora para dentro, dá 2N mais K mais 1. Então, 2N mais K mais 1 sobre 2, vezes a quantidade de pares. A quantidade de pares é K, é K sobre 2 pares, né? Por isso tem sobre 2 ali. Isso aqui vezes W, também. Agora, você tem que lembrar que você tem um computador na sua frente, né? Então, às vezes, você pode, sei lá, não lembrar direito da fórmula discreta, ou não lembrar direito como faz soma de Gauss, e se atrapalhar aqui no somatório, sendo que você tem um computador que pode calcular para você aqui a soma, fazendo um for mesmo, iterando isso, tudo bem. É computacionalmente mais ineficiente, mas ainda assim é linear em K, certo? Então, antes você tinha uma solução. Se você fizer a conta, a solução vai ser só O de N, que é para processar a string. E se você quiser fazer o for aqui também, para calcular o que vai vir a mais, a string, a tua solução vai ser O de N mais K. E para o caso do problema aqui, está tudo bem, porque tanto o N e o K são pequenos, né? A string tem tamanho até 10 ao cubo, o K tem tamanho 10 ao cubo, então não tem problema, né? E às vezes é interessante, assim, né? Deixa o computador trabalhar por você. Aí ficar fazendo conta desnecessária no papel para implementar, e você vai cometer erros nas contas, vai tomar um wrong answer de bobeira, né? Então, roda um for lá para fazer a soma, que está tudo certo. Tudo bem? Lembrar também que esse é uma soma de produtos, né? Porque eu vou para o W, vai multiplicar N mais 1, N mais K, então cada termo da soma pode ser o maior valor que uma letra pode ter, que também é 10 ao cubo, vezes a maior posição que a letra pode ter, que também pode ser 2 vezes 10 ao cubo, né? 2.000, que eu já começo na posição 1.000 e posso ir até a posição 2.000, tudo bem? Então, isso vai dar... Cada termo da soma é o número da ordem de 2 vezes 10 na sexta, e eu posso ter que somar isso aí 1.000 vezes, né? Então, vai ficar 1.000 vezes 2 vezes 10 na sexta. Isso aqui dá um número da ordem de 2 vezes 10 na nona, que cabe no int. A gente não precisa usar long long. Mas também, na hora, se não quiser pensar e quiser usar long long, usa long long que não vai ter problema. Tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários sobre o problema ou sobre a solução? Não? Alguém online? Enzo, Pedro? Não? Tudo Okay. certo por enquanto. Tudo certo? Joia. Eu vou, então, compartilhar aqui o editor para a gente poder codar. Ainda bem que parou a temporal, né, que estava agora há pouco, senão o barulho da chuva ia atrapalhar bastante, né, para o cima. Esse é o Forces 446A. Beleza. É o 446A? Não. Esse é o... Estou pegando o outro aqui. Esse é o 447B. Olha, já aberto. 447B. Eu vou começar... Ups. Um cabeçalho aqui de um código C++, padrão, da programação competitiva, que a gente coloca a STL toda, para não se preocupar se a biblioteca X foi incluída no código cabeçalho ou não. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter o valor de cada um dos 26 caracteres, de cada uma das 26 letras minúsculas, eu vou guardar nesse array W, tudo bem? Botei 30 aqui, porque
suficientemente grande. Eu vou ter o K, que a gente vai ler também, e eu vou ter aquela string S, que vai ter no máximo 10 ao cubo caracteres. Né? A primeira coisa que eu faço é ler na entrada a string e o K. A string a gente não coloca em comercial, o K sim. Tá? Depois de ler a string e o K, eu vou ler para cada uma das 26 letras, cada letra aqui representada por um número de 0 a 25, eu vou ler qual é o valor associado àquela letra. Tá bem? Então, leio o valor associado a A, depois a B, depois a C e assim por diante. Ok? Aí eu vou identificar qual que é a letra que tem o maior valor. Isso eu vou colocar numa variável que eu vou chamar de maxval, a letra que tem o maior valor. Você pode pensar numa solução muito simples, é fazer de novo um for, nas posições de 0 a 25, procurando por um maior valor. Isso, assim, código super curtinho. Se você quiser usar o max element do C++, também pode usar, se você lembra da sintaxe. Se não lembra, faz o for, não tem problema. Né? Assintoticamente, ou em termos de esforço computacional, é a mesma coisa que é feita. Né? O max element também vai percorrer as posições do vetor e retornar maior, então não faz diferença aí em termos de eficiência. Tá? O max element, eu passo o vetor, passo um range, né? Onde começa o vetor e onde termina. Então, aqui é o vetor que começa no ponteiro W e termina em W mais N. Mais N não. Mais 26, né? 26 aí é onde termina o vetor. O vetor tem tamanho 26, tá vendo? Então, sempre aqui no C++, né, quando é um vetor, é onde começa e a partir da onde já acabou. Né? Então, se fosse um vector, seria w.in, w.n. Né? Mas aqui, no caso, é um array estático. W e W mais 26. Max element, na verdade, retorna um iterador, ou, no caso aqui, um ponteiro, para a posição onde está o maior valor, ele não retorna o maior valor em si. Então, eu preciso de referenciar um asteriscozinho. Tudo bem? Eu vou ter também uma variável de resposta, que vai ser a resposta do problema aí que imprimir, que vai começar com 0. Eu sei que ela cabe no int, como a gente já conversou. Além disso, agora eu vou contabilizar qual é o valor da string S. Né? Contabilizar o valor da string S, eu vou pegar e percorrer todos os caracteres da string S, eu posso fazer isso desse jeito, né? Começa na posição 0 da string, enquanto não encontro barra 0, que vale 0, eu incremento o i, tudo bem? Aí, o que eu tenho que fazer? Cada caractere SI, bom, isso aqui é um caractere de A a Z. Eu tenho que converter para um número de 0 a 25, né? Então, basta eu tirar o caractere A. Né? Tiro o caractere A, que eu vou ter um número de 0 a 25. Tudo bem? Uma vez feito isso, eu vou lá e consulto qual que é o valor que foi atribuído àquela letra. Beleza? Tem que pegar esse valor que foi atribuído àquela letra e multiplicar pelo i. Né? Só que aqui a gente está contando as posições da string a partir de 0 e o i tem que começar a contar a partir de 1. Então, a gente precisa somar com 1 aqui, né? É vezes i mais 1. Esse valor, o valor desse produto, a gente adiciona a nossa resposta. Beleza? Ok. Já está contabilizado o valor da string. Agora a gente vai continuar. Né, de onde parou o valor i, a gente vai continuar incrementando mais k vezes o valor i. Eu vou fazer... Aliás, eu não declarei o i aqui. Eu vou fazer um outro contador j, para contar de j até k, e até k menos 1, né? E toda vez que eu incrementar o j, incremento o i também. Eu continuo incrementando o i de onde parou, para fazer
a resposta mais Maxwell vezes I mais 1. Né? Eu coloco nos demais caracteres o maior valor. No final, é só printar a resposta. Alguém tem algum comentário, dúvida para fazer sobre o código? Ouviu alguma besteira que eu tenha feito? Não? Online também não? Beleza, então vamos compilar e testar e submeter. Tenho o meu terminal aqui. O professor estava usando I mais 1 no segundo for. Aqui... não, sim, é I mais 1. Continua sendo I mais 1. Quer dizer, de onde parou o I no for anterior, eu vou continuar incrementando esse I K vezes. Do mesmo modo como eu vinha sempre mapeando I para I mais 1, no fator do produto que eu estou acumulando na soma, eu continuo fazendo isso, né? Se esse for aqui parar em 10, pensando que esse string S tem 10 caracteres, tudo bem? Então, se esse string S tem 10 caracteres, aquele for vai iterar o I de 0 a 9. O I vai chegar a valer 10, mas o for vai quebrar. Né? Então, eu não vou rodar a iteração para I igual a 10, tudo bem? Só que, de 0 a 9, os valores que eu utilizei ali dentro do termo da soma foram os valores de 1 a 10. Agora, o I começa valendo 10, e eu preciso usar o valor 11 aqui dentro da soma. Tudo bem? Beleza? E aí eu sigo, então, de 10 até, sei lá, se o meu K vale 20, então vai ser 10 mais 20, é como seria 30? Aqui vai dar... Vai dar... não, dá 20 no número certinho, né? Eu sempre me confundo com esse mais 1, menos 1 da matemática discreta, né? A gente sempre tem que parar para pensar. Mas, enfim, vocês entenderam. Eu vou com o J de 0 até 20. Né? Beleza? Alguém tem alguma pergunta aí? Mais uma pergunta? Não? Vou compilar aqui. Na hora de compilar... Está demorando um pouquinho. Mas compilou. Vou montar uma entrada. Vou pegar aquela entrada lá do Forces. Aqui. Vou colocar aqui a entrada. E vamos ver o que vai dar. 41 que é a resposta. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o próximo problema. Que nada, né? Tem que submeter. Eita. Então, choose file. 7B. Por que não foi? Esse aqui que eu já tinha submetido já hoje. Hein? Aqui já está logado. Submeter. Agora sim. E passou. Beleza? Próximo problema. Aqui no próximo problema, pessoal, é o seguinte. A gente tem uma sequência de números, por exemplo, esta sequência aqui, e o que a gente tem que fazer
uma versão simplificada do problema, é encontrar o maior subsegmento crescente da string. A gente chama isso de o maior, né, o largest subsegment strictly increasing, ou só increasing, né? Ou pode chamar de longest increasing subsegment. Esse problema é um problema que está aqui bastante fácil da computação. É crescente ou é não decrescente? Crescente, crescente. É o problema do longest increasing subsegment. E não confundir subsegmento com subsequência. São dois problemas bem diferentes. E os dois bastante clássicos. O subsegment é muito fácil. O subsequência também é fácil, mas exige aí um pouco mais de trabalho. Então, o que é um subsegmento de uma sequência e o que é uma subsequência? Então, eu vou pegar aqui o exemplo. O 723.156. 723.156. 2315 é um subsegmento, porque é uma subsequência da minha sequência original, mas de posições contíguas, certo? Para ser um subsegmento, você precisa estar falando de posições contíguas. Agora, 736 é uma subsequência, porque está respeitando a ordem relativa dos elementos selecionados, mas esses elementos selecionados não aparecem em posições contíguas, em uma região contígua da sequência original. Beleza? E vejam aqui que 637 não é nem uma subsequência, nem um subsegmento. Porque, apesar de eu ter os números 6, 3 e 7 na sequência original, a posição relativa deles não é essa, né? A ordem relativa deles não é essa na sequência original. Tudo bem? Então, quando eu tenho um subsegmento ou uma subsequência, eu posso querer propriedades sobre esse subsegmento ou essa subsequência. Em particular, eu posso querer identificar apenas aqueles subsegmentos ou subsequências que são crescentes. Crescente quer dizer que para cada AI selecionado, o AI vai ser estritamente menor que o AI mais um, que o próximo elemento selecionado. Tudo bem? Para o subsegmento ou para a subsequência. Então, aqui no exemplo, 256 é uma subsequência crescente. Já 156, além de também ser uma subsequência crescente, é também um subsegmento crescente. Tudo bem? O problema de encontrar o maior subsegmento crescente, que é o problema sobre o qual a gente vai se debruçar hoje, é um problema realmente muito fácil. Né? O problema de encontrar a maior subsequência crescente, a gente já falou no clube de programação. Ele aparece na iniciação nas horas juniores sobre programação dinâmica, que acho que são as horas juniores 23, 24. Então, quando a gente fala de programação dinâmica, a gente fala de maior subsequência crescente, eu acho, porque ele é muito clássico para programação dinâmica, então é bem possível que eu tenha elencado esse problema. Se eu elenquei, tem dos Halim, a solução com programação dinâmica é muito simples, né? Uma solução que, sendo n o número de elementos do array, a complexidade total da solução é O de n ao quadrado. Dá para fazer melhor do que isso, dá para fazer em n log n, só que essa solução é um pouquinho mais elaborada. A gente já conversou sobre a solução um pouquinho mais elaborada numa oficina há alguns anos aí no clube de programação, acho que foi 2020, na época online, mas isso não foi documentado para o YouTube de programação, então eu vou trazer esse assunto para a próxima oficina regular, né? Um dos dois problemas que eu selecionei para a próxima oficina regular é justamente um problema que trata do longest increasing subsequence com a solução n log n. Tudo bem? E a gente vai fazer isso aqui no clube de novo, né?
vocês, acho que nenhum de vocês estava naquela época do clube, e também isso já vai ficar documentado para o nosso canal no YouTube. Hoje, para a Hora Júnior, a gente vai falar do problema de maior subsegmento crescente, né? E maior subsegmento crescente realmente é muito fácil. Eu posso pensar para cada posição aqui da string, calcular a resposta do problema, só que associada àquela posição i. O que é a resposta do problema associada à posição i? Eu posso pensar qual que é o maior subsegmento que começa na posição i, ou que termina na posição i também, tanto faz. Acho que vou fazer com que termina, vai. Ou que começa. Acho que vou fazer o que começa. Então, por exemplo, o maior subsegmento crescente que começa aqui na posição onde está o 7 é somente o 7, né? Então, tem comprimento 1, aqui vai ter comprimento 2, porque é 2, 3, aqui vai ter comprimento 1, aqui vai ter comprimento 3, aqui vai ter comprimento 2, aqui vai ter comprimento 1. Tudo bem? Se você calcula esse valor para todo i, e você consegue fazer isso por passada linear, no tempo O de n, e como é que você faz isso por passada linear, no tempo O de n? É só você ir de trás para frente, varrendo a string, tudo bem? Se eu já calculei qual que é o valor para a posição i mais 1, na hora de eu decidir qual que é o valor para a posição i, é só eu ver se o valor na posição i é menor que o valor na posição i mais 1, certo? E se ele é menor, eu sei que o comprimento do maior subsegmento crescente que começa na posição i é 1 mais o do maior subsegmento crescente que começa na posição i mais 1. Tudo bem? Agora, se aqui eu não tenho um 5, né? Se aqui eu tenho um 7, por exemplo, aí eu preciso reiniciar esse contador, né? Quer dizer, aí o comprimento do maior subsegmento crescente que começa na posição i, quando o meu AI é maior do que o AI mais 1, vai ser 1. Beleza? Então, isso eu resolvo o problema em O de n, tendo computado a resposta do problema para todo índice i, eu posso olhar qual dos valores foi o maior encontrado, né? Deixa eu voltar o 5 aqui. Então, no nosso exemplo, o maior valor que apareceu foi o 3. 3 é a resposta do problema. Beleza. Lá no problema original do Brute Forces, a gente tem... Não é exatamente esse problema, porque lá a gente tem uma cerejinha, né, do bolo aí para lidar com ela, que é a seguinte: a gente permite que, no máximo, um número do subsegmento que você selecionar, você possa trocar para o valor que você quiser. Então, aqui, por exemplo, eu poderia, olha só, 2, 3, 1, 5, 6, não é um subsegmento crescente. É um subsegmento de comprimento 5, mas quem está atrapalhando a vida desse 2, 3, 1, 5, 6 é o 1. É o único cara ali que, se eu pudesse trocar ele por um 4, eu teria um subsegmento crescente de comprimento 5, e isso seria o maior que dá para fazer para o problema. Tudo bem? Como que a gente resolve esse problema? Bom, eu vou primeiro pré-computar de qualquer forma essa informação, que é o longest increasing subsegment para cada posição i. Eu vou chamar de LISEG, da posição i, tudo bem? Que é o comprimento do maior subsegmento crescente que começa na posição i. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui minha lousa. Vou voltar lá para cima. Vou pegar o exemplo. O exemplo é 7, 2, 3, 1, 5, 6. Então, primeiro, eu computo o LSEG, ou LISEG, Longest Increasing Subsegment, de cada posição. Aqui já sei que vai ser 1, 2, aqui é 1, 1, 2, 1. Tudo bem?
Tendo feito isso, eu vou começar a varrer as posições e computar a resposta do problema sobre cada posição. Sempre naquela lógica de qual é o maior subsegmento que serve como resposta do problema, só que com a restrição de que começa na posição I. Beleza? E como é que eu vou fazer isso? Eu também vou computar aqui de trás para frente, olha só. Eu já sei que na última posição, o maior subsegmento crescente que começa na última posição, né? A posição... Deixa eu numerar as posições aqui, vai. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que o Li segue de I, quando I vale 5, é 1. Com certeza a resposta do problema para I igual a 5 também vai ser 1. Né? É o maior subsegmento crescente que começa na posição 5, a menos da alteração de um valor. Certo? É a resposta do problema. Aí eu vou ver a posição agora 4. Tudo bem? Aqui na posição 4, o meu AI vale 5. Né? Como o meu AI vale 5, então eu tenho, né, que o AI é menor que o AI mais 1. Mas mesmo que o AI não fosse menor que o AI mais 1, como o AI mais 1 é o último elemento do vetor, eu poderia trocar para o valor que eu quisesse. Certo? Então, na penúltima posição, a resposta do problema sempre vai ser 2. Sempre. Porque você pode trocar, no máximo, um cara, troca o cara na última posição do vetor, e beleza. Agora, a gente vai começar a ver o que acontece para as posições de n-3, né? Que é a posição n-1, posição n-2, posição n-3. Né? O nosso n-3 aqui, no caso, é a posição 3. Então, da posição n-3 para trás. Bom, veja. Eu sempre vou ter, quando eu estou na posição I, eu sempre vou ter duas escolhas. E essa escolha consiste em tentar fazer uma substituição no valor seguinte ou não. Ok? Se eu escolho não fazer uma substituição no valor seguinte, então eu vou olhar para a resposta do problema para a posição I mais 1. Eu vejo lá que a resposta é 2, tudo bem? E como aqui, no caso, o meu AI é menor que o meu AI mais 1, né, o meu 1 é menor que 5, eu sei que o subsegmento que começou aqui na posição I mais 1 e que tem comprimento 2, eu não sei exatamente quais são esses valores, mas ele tem comprimento 2, eu posso botar o 1 na frente e eu vou ter um subsegmento de comprimento 3 que serve como resposta do problema. Tudo bem? Então, fazendo essa escolha de não alterar o próximo valor, eu tenho já um subsegmento de comprimento 3. Beleza? Mas eu posso pensar em alterar o próximo valor. E se eu escolho alterar o próximo valor, eu vou olhar daí não para o AI mais 1, e sim para o AI mais 2. E o AI mais 2, aqui no nosso exemplo, é o 6, certo? Aí eu pergunto, será que entre o AI e o AI mais 2, entre o 1 e o 6, dá para eu encaixar algum número? E dá para encaixar um número. Eu poderia encaixar 2, 3, 4, 5, tudo bem? Como dá para encaixar algum número entre o AI e o AI mais 2, eu vou olhar para o Lie do I mais 2 e sei que qualquer subsequência estritamente crescente, né, e aí sem mais a possibilidade de gastar lá a troca de um valor, tudo bem? Qualquer subsequência, qualquer subsegmento que ele inteiro é crescente, eu sei que eu posso botar o meu 1 na frente
e qualquer número x aí entre 1 e 6, isso vai me dar uma subsequência que é 2 maior do que a subsequência que começou ali na posição 1 mais 2. Aqui no caso, se eu faço essa escolha, vai dar 1 mais 2, também vai dar 3. Das duas escolhas, você toma a maior. Tudo bem? É um processo que é uma programação dinâmica, mas a gente nem precisa falar de programação dinâmica para entender o algoritmo. Tudo bem? E isso também a gente consegue fazer uma passada linear sobre o vetor. Beleza? Só um pequeno detalhe, a resposta do problema não é o maior das respostas para todo i. Tá? Depois que eu calculei esse valor, na resposta do problema começando a partir do índice i, veja, isso é uma substring nada, um subsegmento crescente que começa na posição i e que eu posso alterar no máximo valor. Só que a gente sempre considerou alterar no máximo valor a partir do segundo daquela posição i. E não o primeiro. Eu poderia ter uma resposta que eu obteria se eu alterasse já o primeiro elemento do subsegmento. Tudo bem? Então, ao final, eu preciso tomar, então, o maior de todos esses valores e também considerar as opções de que, para todo i, eu já altero o primeiro valor na posição A, na posição AI, e vejo o que vem para frente. Então, para fazer isso é bem simples, né? É só eu considerar o liseg da posição i mais 1, porque se eu já gastei a ficha de trocar valor, já de cara, o que eu tenho a seguir é algo que já está contabilizado no liseg de mais 1. Tudo bem? E aí eu coloco qualquer coisa que seja menor do que o valor que está aqui na posição de mais 1, e isso já serve também como uma opção para a solução do problema. Beleza? Então, a resposta do problema é o máximo dentre resposta de i para todo i, ou liseg de i mais 1 para todo i. Beleza? Ficou mais ou menos clara a solução? Eu tentei, assim, ser abstrato e genérico. Se ainda ficou abstrato demais, eu recomendaria fazer um pouco aí de exemplos e maturar as coisas. Provavelmente quem já trabalhou com programação dinâmica, para quem já trabalhou com programação dinâmica, esse processo é muito trivial. Ele é muito mais natural de acontecer, porque você consegue enxergar que para cada posição i, o que você tem que fazer é uma escolha de duas opções, né? Que é alterar o próximo ou não alterar. Isso vai te levar às duas opções de estado, que é, ok, eu estou aqui vendo a resposta para i, eu vou ver a resposta para i mais 1, ou então eu vou ver o liseg do i mais 2. Quer dizer, eu tenho dois tipos de estado na minha PD. O estado resposta e o estado liseg. São dois tipos de estado para cada i. E o que eu estou fazendo aqui, justamente, é enxergar a relação que os estados têm, né? O estado da resposta para a posição i se relaciona com o estado da resposta para a posição i mais 2, i mais 1, ou o estado liseg para i mais 2. Beleza? Então, você consegue, quem já trabalhou com programação dinâmica consegue perceber aí mais facilmente, né, essa modelagem da estrutura combinatória do problema. Para quem não está tão acostumado a pensar desse jeito, né, a pensar em processos de escolhas que geram relações entre estados e modelam polinomialmente a estrutura combinatória do problema, isso vem com o tempo, vem com a maturação, né, de tanto você fazer problemas de programação dinâmica, essas coisas vão se internalizando e o teu pensamento vai ficando mais voltado para esse tipo de possibilidade de concepção de solução, tá bom? Alguém tem uma dúvida, pergunta, comentário? Não? Vamos codar então, o código não é tanta coisa.
A do volume fica na frente e só ferra com o alt tab. Eu vou aqui. Peguei o esqueletão do código C++. Valores que eu vou ter globais. O N, o A, o LISEG, como eu defini na lousa, e a resposta. Né? São os dois tipos de estado para cada posição. A primeira coisa que a gente vai ler vai ser o N. Aí a gente vai ler os N valores. Depois de ler os N valores, eu vou computar os LISEG. Né? Resolver o problema de encontrar os segmentos crescentes de comprimento máximo. LISEG da posição N-1 é 1, é a base da nossa PD. Isso aqui é uma PD bottom-up, iterativa. A base da nossa PD é no final do vetor. E aí, fazendo um for que começa na posição N-2 e vem decrescendo até a posição 0, eu vou fazer, então, o LISEG da posição I, vai receber. Bom, preciso comparar o AI com o AI mais 1. Se o AI for menor que o AI mais 1, eu vou, então, pegar o LISEG da posição I mais 1 e somar com 1. Se não, é 1. Tudo bem? Então, eu não consigo concatenar no começo aí do subsegmento que começa na posição I mais 1, não consigo concatenar com o elemento na posição I do array A. Ok, está computado aí o LISEG de toda a posição. Agora eu preciso calcular a resposta de toda a posição. Então, a resposta da posição N-1 é 1, como a gente falou, e da posição N-2 é 2. É 2, mas aí o N-2 tem que existir, né? Porque pode ter, caso o teste, só um elemento no array, em que o N é igual a 1, e aí isso aqui daria falha de segmentação. Estou querendo acessar a posição -1 de um array. Então, preciso verificar se N é pelo menos 2, atribuo a resposta para a posição -2 como 2. Aí, vou fazer o esquema de começar na posição N-3, decrescendo, e calcular as escolhas, né? Uma escolha, que eu vou chamar aqui de CH1, a outra escolha é CH2. CH1 é a escolha que eu faço quando eu decido não trocar o próximo elemento. Tá legal? Se eu decido não trocar o próximo elemento, eu tenho que ver a resposta para a posição I mais 1 e ver se dá para eu pegar um subsegmento que começa na posição I mais 1 e colocar o AI na frente, certo? E isso só é possível se o AI é menor que o AI mais 1. Se for, então, todo subsegmento crescente que começa na posição I mais 1, subsegmento crescente a menos da troca de um valor, né? Eu posso colocar o elemento AI antes, com prefixo desse subsegmento, e eu tenho uma resposta válida para o problema. Se não, é 1. Né? Se não dá, então, para essa escolha 1, eu tenho um subsegmento de comprimento 1. Tudo bem? A escolha 2 é a escolha em que eu tento trocar o próximo elemento. Então, eu preciso comparar o AI com o AI mais 2, mas não é menor, né? Eu tenho que ter um espaço para colocar um cara no meio. Tudo bem? Então, tem que ser menor, ou igual até, a I mais 2 menos 2. Tem que ter 2 de diferença para poder caber um cara no meio. Tudo bem? Aí, se for verdade, se cabe um cara no meio, o estado para o qual eu vou olhar é o LISEG da posição I mais 2,
e eu vou adicionar 2, então, a esse valor, né? Se não, quer dizer, se não dá para pegar os subsegmentos que começam na posição I mais 2 e botar qualquer coisa na posição I mais 1 e botar o AI, eu ainda assim posso pegar só o AI mais 1, e isso vai ser um subsegmento de comprimento 2. Né? Quer dizer, troca lá a posição I mais 1 para qualquer coisa que você queira. Você tem ali um subsegmento de comprimento 2. Então, por isso que, se não vale essa desigualdade, ainda assim, 2 vale. Beleza? A resposta para a posição I é o máximo das duas escolhas. No final, eu preciso fazer o quê? No final, eu preciso ver quem que é o maior elemento, a resposta, do array de resposta, né? Referenciar esse cara, e também vou ver quem que é o maior elemento do array ele segue, só que a partir da posição 1. Né? A gente falou que seria para cada posição I, considera o LSEG da posição I mais 1, para apagar a primeira posição, né? Para trocar a primeira posição. Então, a partir da posição 1, ele segue, vejo quem que é o maior valor. E nessa segunda opção aqui, eu somo 1. O maior dentre estes dois valores é a resposta do problema. Beleza? Então, eu faço um max disto, e imprimo. Imprimo esse max. Beleza? Aqui só é válido fazer isso se eu tenho pelo menos 2 elementos no vetor, né? Porque senão não tem ele segue na posição 1, só tem ele segue na posição 0. Isso que vai dar uma resposta errada, uma falsa mutação, sei lá o quê. Então, essa segunda opção, eu preciso condicionar a n pelo menos 2. Senão, max, aqui, pego o 0. Beleza? Faltou o parênteses do printf, agora acendeu ali. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Eu vou compilar e testar. Já avancei um pouquinho do horário aqui da hora júnior. E eu realmente estou com o horário um pouco apertado. Não, numa janela. Quero compartilhar a tela inteira. Beleza. Código é esse 446A. Lá, né? A gente começou pelo base, me deu um nó na cabeça. Isso é uma função dos meus. Aham, é um... É um template, na verdade, né? Vai depender do que está dentro, tem que ser objetos que têm uma função de comparação. Aí ele vai tomar uma... Tem um monte de erro. Não foi declarado. Por tudo porque o max não foi declarado. Esse max maiúsculo, que é a constante de quantos valores tem no máximo, e de acordo com a descrição do problema, são no máximo 10 na quinta valores. Agora vai. Cadê? Adam.
O ruim do max do C++ é que só para 2 valores. Você vai fazer de 3, tem que fazer o max do max. Isso por diante. Ou você cria um array e usa um max element. 5, que é a resposta. Parece que está tudo certo. Vamos submeter aqui. Nossa, passou. Beleza? Diz. Peraí, não sei se passou. This has been submitted, mas antes tinha falado accepted. Tá bugado isso aqui. Passou. Beleza, pessoal? Obrigado aí. A gente se vê, então, aqui na oficina daqui 2 semanas, mas qualquer coisa, falem aí comigo e com os demais no grupo do Telegram. E bom treino para todo mundo. Tá bom? Obrigado, um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.